Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, nós estamos dando início a mais um programa e hoje nós iremos comentar um texto denominado Superando Obstáculos. Como sempre, é um texto do meu amigo J. Marques, que nos fornece material poético para nós compartilharmos com os nossos irmãos. Então nós vamos ler o texto e em seguida nós faremos os devidos comentários. É um texto curto, mas consideramos importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo atualmente. Superando obstáculos. Certa noite eu tive um sonho. Vi-me numa trincheira de guerra, ouvindo o ribombar de ferozes canhões. Minhas vestes estavam rasgadas. Eu era um soldado desertor que desistira de lutar porque não via objetivo naquela guerra, que não era minha. Desesperançado, andava perdido na trincheira, quando vi uma criança. Preocupado, aproximei-me do menino. Ele sorriu e me disse: deixe que as nascentes de luz viajem dentro de você. Feche os olhos, distancie-se da guerra e veja cascatas luminosas caindo das nuvens, pássaros marcando o compasso dos sonhos no cimo dos céus. A meditação acerca da grandeza de Deus o fará superar os obstáculos da guerra. Fechei os olhos e superei os obstáculos da guerra externa, construindo no templo da alma um recanto de paz. É um texto curto, mas consideramos extremamente importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando esse clima de guerra no nosso planeta. Primeiro comentário que nós gostaríamos de fazer é que nós espíritas temos que compreender que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que periodicamente nós teremos individualmente ou coletivamente grandes problemáticas, grandes desafios, grandes tragédias acontecendo devido ainda à condição do nosso planeta. E a guerra é uma delas. Então nós, ao longo da história da humanidade, tivemos guerras devastadoras e atualmente existe a diplomacia que atenua bastante essa situação, mas de qualquer forma ainda persiste, devido ao egoísmo do homem, devido à violência, devido ao estado belicoso e aos interesses das nações que se dizem superiores de primeiro mundo e que se colocam como detentoras do poder absoluto. Então nós temos ainda essas situações. Então, de vez em quando, ao longo das nossas vidas materiais, em alguns momentos históricos, nós vivenciaremos essa situação. Hoje em dia, acreditamos que apesar da persistência desse processo brutal, nós já temos alguns avanços pequenos, muito ainda tímidos, mas avanços que significam a presença da diplomacia, a presença dos direitos humanos, a presença de pessoas mais lúcidas que buscam evitar essa situação. Mas ainda é um fato a existência da guerra. E além da guerra entre os povos, nós temos as chamadas guerras urbanas, que são aquelas que se expressam na violência urbana, na violência policial. Aqui no nosso país nós sabemos que nós temos a violência contra o negro, contra o homossexual, contra
o morador de rua, contra os índios. Então, é uma realidade. Nos outros países também existe, mas geralmente no país do primeiro mundo, como nós temos ainda os nossos irmãos policiais mal treinados e mal pagos, não bem remunerados, acontece com muita frequência. Então, a pessoa, o personagem que a história, o texto se refere, teve um sonho. O que é um sonho? O sonho tem dois viés. Tem o viés do sonho espírita, que é aquele sonho que denota um encontro espiritual num estado de desdobramento anímico com pessoas desencarnadas, amigos nossos que desencarnaram, né, com mentores que vêm nos dar uma informação, ou aqueles sonhos que são denominados como projeções do inconsciente. Como esse texto aqui é um texto de ficção, então nós vamos colocar esse sonho como uma projeção do inconsciente. Logicamente que a pessoa, o personagem, estava preocupado com o que está ocorrendo atualmente, projetou no seu inconsciente a sua preocupação e recebeu uma imagem que denota arquivos mentais que ele teria que o relembravam de determinados fatos importantes que ele estava esquecendo naquele momento. Fatos esses que mais adiante nós vamos colocar. Então ele viu-se numa trincheira de guerra, ouvindo ribombar de furiosos canhões. Então a gente sabe que as trincheiras de guerra, e lá na Ucrânia está acontecendo esse fato, são situações extremamente difíceis. São situações em que o homem ele deixa, por uma questão de invigilância, que o pior que existe dentro dele vem à tona. Então, durante um ataque de infantaria, um ataque aéreo, um ataque a uma população civil, infelizmente, o homem ele ainda é vítima das suas imperfeições morais. Então, deixa que com a sua crueldade se faça presente e considera que aquele ser que ele deveria ver como irmão é alguém que tem que ser eliminado de forma totalmente dura, de uma forma bem agressiva, com uma agressividade imensa. E aí ocorrem essas atrocidades que nós estamos vivenciando agora lá na Ucrânia, que já tivemos em outras ocasiões, em outras guerras, com outros países que também ocasionaram guerras semelhantes e que se repetem porque nós ainda não temos uma educação moral adequada e estamos ainda vinculados a priorizar a parte material, deixando de lado a parte espiritual. Se nós tivéssemos a prioridade na parte espiritual, nós entenderíamos que quando nós assassinamos alguém, principalmente num clima de crueldade, porque vejam bem, o soldado ele está cumprindo um dever. Se o seu superior ordena que ele faça um ataque, que ele mate alguém, ele vai, movido pelo dever da sua condição de soldado, executar. Mas a crueldade ela tem que ser evitada, e ela só ocorre quando o soldado ou o seu comandante tem um sentido humanitário de minimizar a violência. Creio que os nossos irmãos e irmãs, os mais jovens provavelmente não conhecem, e a gente vai aproveitar a oportunidade para nós abrirmos um parênteses. Tem um filme emblemático chamado Platoon, do Oliver Stone, o cineasta, que mostra a Guerra do Vietnã, a atuação de um soldado na Guerra do Vietnã.
E aí ele se adentra numa determinada aldeia vietnamita e tem um rapaz que é aleijado, ele está de muleta, e ele, por uma questão de crueldade, por uma questão de sadismo, de estar envolvido por aquele clima de extrema violência que a guerra propicia, ele ordena que o companheiro largue a muleta, o vietnamita, né, o lavrador vietnamita larga a muleta, e ele começa a atirar para o chão com uma metralhadora, e o companheiro começa a pular num pé só, na perna que ele tem, a perna sadia, e ele acha muito interessante isso, começa a achar engraçado aquela situação. Então, nesse caso, é crueldade. E aí, quando o indivíduo age dessa maneira, a pessoa se compromete perante a lei divina e futuramente terá que responder por aquele ato de crueldade, e aí não tem aquela desculpa de falar assim, mas eu estava cumprindo ordens. É igual aquele companheiro lá lá em Israel, né, teve um assassino nazista, né, um criminoso de guerra nazista, que ele foi preso, né, e alguns anos atrás, e aí ele foi julgado e ele falou, mas eu estava cumprindo ordem, mas ele foi cruel, ele usou de crueldade. Então ele se comprometeu perante a lei divina e, no caso, sem entrar em detalhes, né, ele foi, na ocasião, ele foi punido com a pena de morte, que a doutrina espírita não aceita. A doutrina espírita considera que a pessoa tem que ser ressocializada, mas os países que o estavam julgando tinham um entendimento diferente, e ele foi morto, e por isso que nós verificamos que nos Estados Unidos, que é um país que tem muitos atos de guerra, né, atualmente está contra a guerra da Ucrânia, mas também de vez em quando tem atos difíceis, muitos soldados se suicidam, muitos soldados têm surtos psicóticos, muitos soldados usam drogas, porque são acometidos de pesadelos para atenuar aqueles problemas. Bem, minhas vestes estavam rasgadas, eu era um soldado desertor que desistia de lutar porque não via objetivo naquela guerra que não era minha. Bem, esse companheiro aqui, esse personagem, já tem uma visão diferente, né? Se ele estivesse na Ucrânia, ele estaria corretíssimo, porque não foi ele que decretou guerra contra um povo que é praticamente amigo, né? Vive na mesma... tem as mesmas tradições culturais, tem as mesmas origens. A gente vê, por exemplo, lá na Palestina, né, que tem uma guerra também ainda em curso, uma guerra que eu digo ideológica no momento, né, e também às vezes tem guerra mesmo armada entre muçulmanos e judeus. Se nós formos ver as fontes históricas, os semitas, que são os judeus e os árabes, têm a mesma origem, do ponto de vista de origem de povo, né? O povo teve a mesma origem, a mesma fonte de início de nação, enquanto nação. E aí, num determinado momento, se separaram, né? E existe até hoje uma luta ideológica, porque o judeu ele não aceita o muçulmano também não aceita o judeu, e ficam se estendendo numa guerra cruenta, com atos de terrorismo, e os palestinos reivindicam o Estado da Palestina e o judeu não cede. Então essa coisa do indivíduo que é mais elevado, ele se desapega de uma guerra que não é dele, né? E foi o que o personagem aqui do texto fez. Ele se desatrelou de uma guerra que não lhe pertencia. Ele achou que ele não deveria participar de uma guerra que não era sua. Nós verificamos, por exemplo, que no Vietnã a guerra acabou depois de 10 anos de luta, porque o povo americano entendeu que estava na hora de parar com aquela guerra, né? As pessoas começaram, as mães e os familiares começaram a ir para as ruas e pedir o fim da guerra. Hoje nós temos também
os povos mobilizados pedindo o fim da guerra, mas infelizmente ainda não chegou-se a um acordo. Ele continua: desesperançado, andava perdido na trincheira quando viu uma criança. Esse texto, como eu falei para vocês, é uma ficção. O que representa a criança nesse texto? A esperança. Então a criança representa a esperança no amanhã, a esperança num dia melhor, num dia de paz, num dia em que a humanidade não terá tantos problemas a serem superados. Então esse dia de paz é uma representação, está representado simbolicamente pela criança. Então a criança representa essa esperança num dia melhor, num mundo regenerado, que nós sabemos que um dia vai se concretizar. Preocupado, aproximei-me do menino. Ele sorriu e me disse: deixe que as nascentes de luz viajem dentro de você. Essa frase é um poema, né? É uma prosa poética. O J. Marx trabalha muito com prosa poética. E essas nascentes de luz representam exatamente a reforma íntima que todos nós temos que executar. Nós temos que permitir que nascentes de luz que nós absorvemos através dos ensinamentos do Evangelho, que elas se consolidem dentro de nós. Nós não podemos apenas saber o Evangelho teoricamente e na prática nós não conseguimos colocá-lo nas nossas ações diárias, nos nossos testemunhos. Nós precisamos colocar em prática aqueles ensinamentos, lutando contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E quando nós fazemos a nossa reforma íntima, nós já falamos aqui várias vezes, né, sobre a importância da reforma íntima, nós vamos compreender, vamos nos permitir a compreensão daquela frase importantíssima de Jesus, quando ele nos fala: bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Isso significa que no mundo regenerado, os brandos e pacíficos, ou seja, aquelas pessoas que declinam da violência, que procuram controlar os seus impulsos de ódio, de agressividade, de irritabilidade, que procuram abrandar os seus sentimentos menos felizes, eles continuarão aqui no planeta, e os espíritos violentos, odientos, revoltados, vingativos, serão exilados para um mundo primitivo. Então este é o significado da frase de Jesus: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, vai chegar um momento que Jesus queira determinar que os companheiros que persistirem na guerra, persistirem na violência, no ódio, na vingança, serão exilados para um mundo primitivo, no qual levarão daqui do nosso planeta os conhecimentos intelectuais e auxiliarão o planeta primitivo, que será num outro orbe, a retomar as suas trajetórias. Foi isso que aconteceu aqui na Terra, quando houve a reencarnação da chamada raça adâmica. Então, para a doutrina espírita, Adão e Eva é um simbolismo representando esses povos vindos de uma outra constelação planetária, espíritos agressivos, violentos, moralmente falidos, que saíram de um planeta que estava se regenerando e reencarnaram aqui no nosso planeta, que na época da pré-história era um mundo primitivo, e como eles trouxeram muitos conhecimentos intelectuais, eles promoveram o surgimento das primeiras grandes civilizações. O Egito, a Índia, Roma, a Grécia, foram povos que surgiram que se organizaram a partir da reencarnação da raça adâmica. Ele continua: feche os olhos, distancie-se da guerra e veja cascatas luminosas caindo das nuvens, pássaros
marcando o compasso dos sonhos no cimo dos céus. Aqui é um convite dessa criança, ou seja, da esperança e daquele que está promovendo a reforma íntima, o convite para que nós entremos em sintonia com os espíritos protetores que desejam o nosso bem e que vão espalhar sobre nós cascatas luminosas, né? Isso é uma linguagem simbólica, né? Poética, mostrando que quando nós fazemos esse esforço de buscar a reforma íntima, de buscar a nossa renovação, nós estaremos entrando em sintonia com os bons espíritos que nos permitirão um pensamento melhor, um pensamento mais elevado. Esse cimo dos céus é uma representação simbólica daqueles espíritos que são os emissários de Jesus. São aqueles espíritos que trabalham em nome do Cristo, que atuam em falange de espíritos socorristas, de espíritos protetores, de anjos guardiões, espíritos amigos que estão a todo momento ao nosso lado e que nós que vamos escolher a nossa sintonia. Nós, como nos fala Paulo de Tarso, estamos constantemente cercados por uma multidão de testemunhos invisíveis. Então, aquele que busca o caminho da sua renovação íntima, esse irmão estará em sintonia com aqueles que querem o nosso bem. Ele continua: a meditação acerca da grandeza de Deus o fará superar os obstáculos da guerra. Ou seja, quando nós entendemos que nós estamos aqui de passagem, que nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo físico, e que Deus é o grande arquiteto do universo, é o arquiteto divino, nós vamos chegar à conclusão de que o acaso não existe e que nós não reencarnamos para matar e oprimir os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Nós reencarnamos muito pelo contrário, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a meditação é exatamente aquele pensamento introspectivo, aquele olhar que nós temos que estabelecer para dentro de nós mesmos, para verificarmos a presença de Deus em nós e através da oração, através do exercício da fé raciocinada e através daquela proposta de nos pacificarmos e de também auxiliarmos aqueles que nos cercam a se pacificarem, nós conseguiremos encontrar um caminho melhor. Ele continua concluindo, né? Fechei os olhos e superei os obstáculos da guerra externa, construindo no templo da alma um recanto de paz. Então, o dia que nós todos tivermos uma busca pela reforma íntima, nós estaremos dentro de nós, no íntimo da nossa alma, num templo, não é? Nós sabemos que tem uma passagem importante de Jesus com a mulher samaritana, que a mulher samaritana estava pegando água no poço, aí Jesus chega, pede a ela um pouco de água, ela oferta a Jesus e ela começa a perguntar a Jesus acerca de alguns conceitos que Jesus estava colocando. E aí ele coloca que ele é água viva, que ele vai lhe ofertar uma água que é totalmente diferente e que o templo é o espírito. Ou seja, isso significa que quando nós estamos pacificados, nós podemos estar num clima de guerra, num clima de violência, dentro de um processo difícil, mas nós conseguiremos superar. O exemplo disso está no livro Os Mensageiros, do nosso irmão André Luiz, em que André Luiz, ele, numa determinada passagem do livro, ele chega numa colônia chamada Campo da Paz, que é situada dentro do umbral denso, e os espíritos que lá habitam
trabalham para reabilitar espíritos extremamente difíceis, espíritos obsessores que se organizam em falanges das trevas. Mas, dentro da colônia, o clima de harmonia, o clima de alegria, o clima de paz é imenso, porque os nossos irmãos conseguem intimamente, no templo da alma, estabelecer um recanto de paz. Ou seja, eles estão conscientes das suas condições de espíritos que lutam pela reabilitação de outros necessitados e estão em paz. Então, o nosso texto de hoje é esse, e nós vamos concluir o nosso comentário de hoje com aquele texto que vocês já conhecem, que são as narrativas poéticas do Evangelho. E vamos então ler aqui do sábado. Pelos campos, quando os fariseus, que sempre os seguiam como cães curiosos, disseram: por que trabalham teus discípulos no dia de sábado? Vedes que Moisés prescreve na lei maior deixarmos o sábado para a dedicação ao Senhor. Tu dizes que vens da parte de Deus, e no entanto não chamas a atenção dos teus discípulos para os preceitos antigos. Falavam de tal forma os fariseus, porque seus discípulos, ao andarem pelos campos, arrancavam espigas e as colhiam. Jesus, observando a alegria existente no olhar de seus amigos, disse-lhes: vede como poemas repletos de luz desabrocharam nas mãos daqueles homens. Eles trazem o ímpeto das ventanias nos olhos, carregam nos corações os segredos de canções incriadas. Ao tomarem as espigas nas mãos, traçam a harpa de poemas infindos, inventando acordes inesquecíveis que despertarão suas vidas. Já que falais nas leis antigas, falar-lhe-eis de Davi, um dos grandes líderes de Israel. Relata as Escrituras que, em certa ocasião do seu reinado, a fome assolava o estômago do seu povo. Grandes provações ocorriam, a seca voraz prolongava-se, faltava água e pão. Davi resolveu orar ao Pai, pedindo inspiração acerca do que deveria fazer. Deus o inspirou e enviou-lhe um anjo que lhe disse: entrai na casa do Senhor e comeis os pães da proposição. Eles são reservados aos sacerdotes, mas hoje que vós e teu povo tendes fome, e é permitido que compartilhes o banquete do Senhor. Orientado pelo anjo, Davi penetrou no templo e alimentou-se, dando de comer também aos seus seguidores. Por isso afirmo: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, pois no sábado podemos também exercitar e elaborar poemas de amor, cobrindo com o manto sagrado da ternura o olhar dos sofredores. Podemos caminhar nas ruas e enxugarmos as lágrimas daqueles que choram. Devemos consolar os corações aflitos das pessoas solitárias, daqueles que carregam no peito o grito agônico das veredas desérticas, cobertas com o sol calejado do desespero. É lícito transformarmos o sábado num cântico poético, dedicando a Deus palavras de ouro revestidas com os favos de mel de emoções renovadas. Aprendeis, ó homens, todos os dias são possibilidades maravilhosas de poetizarmos nossas vidas, encantando os momentos do destino com os toques maiores do carinho. Escutais esta canção, é o chamado do futuro, a sinfonia da humanidade regenerada que um dia transformará o meu verbo numa chama imorredora de beleza, dispostos a espalharem pelos campos das nações as espigas douradas dos sonhos que nunca se acabam. É a esperança dos dias desabrochados no imo da primavera, que fará que o perfume de pedras raras invada os ares, dilatando essências capazes de ressuscitar as ilusões contidas nos lábios das crianças, mãos aladas de seres ligados aos inesquecíveis poemas do amanhecer. É manhã, ó homens incautos, é manhã. O Pai desenhou em nossos olhos
uma delicada manhã de sábado, chamando-nos para o esforço contínuo do amor. Sejai aqueles que penetrarão nos bosques orvalhados de fantasias perenes, dispostos a rasgarem a roupa suada dos ontem, para envergarem a túnica luminosa do amanhã emocionado. Poema nascido no alvorecer de uma bela manhã de sábado. Calai vossas dores, absorveis o veneno cruel dos dissabores, pois garanto-lhes que, ao ritmo cadenciado da minha poesia, salvarei vossas vidas. Deixarei traçado, no compasso da brisa, os estiletes luminosos das águas profundas, vindos do fundo dos mistérios de mares, salgados pelas lágrimas do mundo. Digo-lhes acerca da necessidade de recriar em vossas vidas a flauta alada dos sonhos, capaz de chamar os pássaros da terra para avançarem na direção de ilimitados horizontes, iluminados pelo frescor do sol nascente. Por isso atentai bem, ó fariseus, todos os dias, inclusive nos sábados. É lícito colhermos nos campos de nossas almas as espigas do amor, para semearmos no coração dos nossos semelhantes a música do carinho. Atentai em minhas palavras, para que o poema da escuridão que ainda habita vossas mentes dissipe-se. Após declamar o seu poema, Jesus juntou-se aos seus discípulos. Que ele, o Mestre, nos abençoe. Muita paz. Até o próximo programa.